Muito bem-vindo, Luiz Ferro. Um prazer enorme aí recebê-lo aqui no Super Varejo Entrevista. Muito bem-vindo, cara. Obrigado, Gilberto. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de participar com vocês desse momento importante. Tá chegando a Páscoa, né? É hora da gente falar de um lado doce, no meio de tanta dificuldade que a gente tem vivido aí, coisas muito diferentes. Vamos falar um pouco da parte doce da vida, né? Vamos entrar um pouquinho agora na Páscoa de 2020, que eu acho que ela vai servir aí de lição para o que a gente vai falar daqui a pouco aí, pensando em 2021. Vamos lá. Como é que foi a Páscoa aí de 2020, que foi bem no começo da pandemia, ninguém estava entendendo direito o que era o fechamento, o comportamento do próprio vírus, né? A Covid se espalhando. Como é que foi essa Páscoa aí, 2020? Assustou no começo. No começo ali, os 15 dias que precediam a Páscoa, foi quando explodiu a pandemia, assustou. Mas a gente teve que tomar algumas decisões e algumas mudanças de curso de forma muito rápida. Foram tomadas, né? No final, o resumo de tudo é que a gente não teve uma Páscoa ruim, não foi da maneira que a gente planejou, não foi 100% da maneira que a gente planejou, mas frente ao que se apresentou, não foi uma Páscoa ruim. Tá? Eu acho que olhando Páscoa, estou falando Páscoa nesse momento de Nestlé. Sim, sim. Agora, quando a gente olha o mercado, a gente vê que, por exemplo, os autosserviços tiveram um ganho com a Páscoa, o atacarejo teve um certo ganho com a Páscoa. Por quê? Porque o mercado, de maneira geral, você vê que Páscoa era muito dividida entre os produtos que nós, as indústrias de chocolate, colocamos no mercado e uma indústria que vinha crescendo muito grande, que são as boutiques, né? Infelizmente, essas boutiques sofreram um impacto porque os shoppings estavam fechados no momento da Páscoa. Então, quando você olha o mercado, esses parceiros aí de trabalho sofreram um impacto maior que a gente. O mercado de Páscoa sofreu de maneira geral e encolheu um pouco, mas para nós a Páscoa não foi uma Páscoa ruim, não. Com o crescimento de linha regular, do jeito que eu te falei, bem acima do que a gente imaginava no começo, a gente conseguiu compensar e fechou o ano de 2020 de forma muito positiva. Luiz Ferro, vamos lá agora, entrando na Páscoa 21, que eu acho que é o que o pessoal está esperando aí para ver para onde nós vamos. Qual a expectativa aí sua e aí pensando em Nestlé para a Páscoa 21? A expectativa minha e da Nestlé para a Páscoa 21, de novo, a gente está sendo surpreendido, né? A gente já tinha vivido a questão da pandemia em 2020, vários aprendizados, muitas lições, mas ninguém esperava que a gente fosse ter um agravamento da situação novamente em cima da Páscoa. A gente imaginava que ia estar morno como estava há 3, 4 meses atrás e não ter um agravamento como a gente está vendo agora. Mas, independente disso, a gente está planejado para ter uma Páscoa de igual tamanho do ano passado. Tá? A gente não projetou uma Páscoa para crescer, crescer em volume, em quantidade de ovos. A gente não projetou esse crescimento, a gente projeta uma Páscoa mais ou menos linear com a de 2020. Que é mais ou menos praticamente uma Páscoa de 2019 também, um pouquinho menor só. Mas em termos aí de lançamento, de novidades, isso vai ter de uma forma mais contida, vai ter seguindo o planejamento? Não, o que a gente tem feito não só nesse momento, por causa de tudo que a gente está vivendo, mas era uma mudança que a gente já vinha fazendo nos últimos tempos, e que é a questão a participação dos ovos grandes e tal no portfólio. Isso vinha diminuindo. A gente vinha acelerando muito a questão que a gente chama de pré-Páscoa, que são os coelhinhos, que são os ovinhos e tal. Sim. A gente vinha aumentando a participação desses produtos no nosso portfólio, os produtos de um desembolso menor, enfim, de um consumo antecipado, não é aquele consumo que acontece, ou aquela venda, né, que acontece na última semana. Esse mix vai vendendo um pouco mais antecipado, então a gente já vinha acelerando um pouco isso e continua acelerando para a Páscoa de 2021. Uma outra aceleração que a gente tem, e aí não só pelo momento também, mas para a gente se adaptar ao momento, né, ou a tendência que a gente vê, é a parte dos ovos infantis muito mais voltada para jogos digitais
né, para atender o que essa meninada hoje gosta de fazer. E, por outro lado, a gente também atende um compromisso nosso que a gente tem como companhia, que é a retirada de plástico, né, os brinquedos de plástico e tal. A gente trabalha, tem acelerado muito a questão da sustentabilidade, e aí a retirada do plástico faz parte disso tudo que a gente está vivendo. Pra você ter ideia, a gente, só da caixa de bombom, e aí eu vou falar de outros fatos que às vezes as pessoas não têm noção ou conhecimento, mas são iniciativas importantes da companhia, que eu acho que vale a pena falar. Só da caixa de bombom Nestlé, a gente retirou 400 toneladas de plástico no ano de 2020 e mantém isso daqui por diante. Tudo voltado na questão de sustentabilidade. Quando a gente fala de Nescau Prontinho, por exemplo, aquele Nescauzinho líquido pronto para beber, não existe mais aquele produto com canudo de plástico, 100% com canudo de papel. Então a companhia tem acelerado muito as iniciativas voltadas para a sustentabilidade também. E aí, voltando para os ovos, a questão dos jogos digitais, diminuindo a participação do plástico nesses ovos infantis, que é justamente voltado para atender o que essa meninada gosta e atender também uma questão de sustentabilidade. Agora vamos lá, vamos perguntar uma pergunta aqui, voltada aqui para o supermercado, no caso, né? Eu acho que já vivemos isso lá no ano passado, mas era muito recente. Como é que vocês estão pensando agora em termos de exposição na área de venda do supermercado? Pensando naquelas famosas parreiras, né? As pessoas se acumulavam ali embaixo, se aglomeravam ali embaixo para buscar seu ovo, e isso agora é uma coisa que a gente não vai ver, eu acredito, né? As pessoas se aglomerando ali. Então, a própria apresentação na loja, o que vai mudar aí? O que eu te falei, essa parte do que a gente considera pré-Páscoa, né, que são os itens menores e tal, nenhum deles, a própria caixa de expedição deles já é um display de venda, nenhum deles está formatado para ficar embaixo de parreira. Então, eles estão para ficar no check-out, em displays espalhados em pontos extras, espalhados pelas lojas, já diminui um pouco, ou bastante, essa necessidade do consumidor ir para baixo da parreira. Com relação aos ovos tradicionais, e aí não temos muita por onde fugir para expor os ovos no supermercado, o que a gente tem feito, e acho que o trade vai trabalhar igual, ou igual não, nós vamos trabalhar juntos, é a questão do e-commerce, das compras online e tal, e isso vai ser muito forte para diminuir essa presença do consumidor ali debaixo da parreira. E uma outra coisa que a expectativa que aconteça esse ano, e a gente já começa a ver um pouquinho disso, é uma Páscoa antecipada. Eu acho que o consumidor não vai deixar para cima da hora a questão da compra dos ovos de Páscoa, porque ano passado ficou para cima da hora e, infelizmente, teve bastante criança que acabou ficando sem. Porque as lojas estavam fechadas, teve muita dificuldade de comprar ovo no final de semana ali ou na semana da Páscoa. Então, acho que as pessoas têm uma tendência a antecipar muito essa venda, essa compra de Páscoa. E acho que essas duas coisas vão se somar. Essa antecipação com a parte das vendas online vão ajudar bastante para a gente diminuir essa aglomeração de pessoas, porque a gente também não quer. Isso a gente também não quer, e a gente tem trabalhado com a nossa equipe de merchandising, que está lá no campo, na ponta, sempre voltado. O primeiro pensamento é sempre a saúde. Então a gente tem tomado um cuidado muito grande com isso, e a gente também não quer promover a aglomeração debaixo de parreira. E você falou aí do e-commerce. Como é que você vai ver a atuação do e-commerce? Você falou atuando em parceria, né? Como é que seria essa operação? Como é que vai ser essa operação, né? Todas as ações planejadas para a gente acelerar essa venda via e-commerce, né? Não só principalmente com os parceiros tradicionais que a gente tem, né? Que são os supermercadistas, os atacarejos e as lojas de departamento, principalmente com esses caras que têm uma venda por e-commerce muito forte e que isso acelerou muito no ano de 2020. Então, toda a nossa estrutura, todo o nosso JBP, o trabalho que a gente já fez com os nossos parceiros é voltado para isso, para acelerar a venda
dessa forma, minimizando esse impacto de aglomeração. Teve uma saideira aqui, ó, do Antônio 437, ó. Vão ter ações promocionais de Páscoa? Vão ter, como todo ano tem, e já começaram. O que eu falo para vocês é: não esperem aquelas ações daquelas Páscoas de 10 anos atrás, que chegava no último dia de Páscoa, não sei o quê. Isso é uma coisa que vem morrendo a cada ano, as coisas vêm se antecipando. Não esperem isso, tá? A gente já tem feito algumas ações. Se vocês entrarem em algumas lojas, vocês já vão ver algumas ações de Páscoa acontecendo. Aproveitem, porque o que a gente colocou de ovo no mercado é um número parecido com um número igual ao do ano passado. Não é um volume tão grande, né? Então, falar em números de ovos de Páscoa, são 9 milhões de ovos de Páscoa que tem no mercado. Somos um país de 200 milhões de habitantes. Então, falando de Nestlé. E aí tem mais a quantidade dos meus colegas da Mondelez, da Aracor, da Ferreiro, enfim. De Nestlé, a gente tem 9 milhões de ovos de Páscoa no mercado. Não esperem pela última hora para achar que vai ter promoções muito agressivas, porque não vão.